Oi, pessoal, bom dia. Uma situação diferente, né? Nessas semanas, mas vamos aproveitar o tempo. Obrigado pela presença de vocês. Eu sou Cláudio Shiba, arquiteto de soluções para o setor público na AWS. O setor público na AWS, além de governo federal, estadual, municipal, órgãos públicos, também engloba o setor educacional de universidades e também fundações sem fins lucrativos, as NPOs, Non-Profitable Organizations. E também um setor que está bem demandante nesses dias, que é o setor da área de saúde. Então, alguns hospitais também são englobados pelo setor público em AWS. Vamos falar hoje sobre nuvem híbrida em Amazon Web Services. Para começar, já coloquei aqui um link para vocês, amazon.com/government education building a hybrid cloud. Essa é uma URL onde você tem ali diversos recursos, várias referências, vídeos, e você tem também um e-book com guia para implementação de nuvem híbrida. Vou falar hoje aqui uma série de assuntos que estão relacionados, que estão ali detalhados nesse e-book que eu comentei com vocês. E a agenda nossa abrange esses assuntos. Vou falar um pouco ali do mercado de nuvem híbrida, qual que é o cenário atual, quais são os benefícios da nuvem híbrida e quais são os problemas que ela se propõe a resolver. Vou falar bastante aí sobre VMware Cloud on AWS, qual é essa oferta da Amazon Web Services, e também uma outra proposta que é o AWS Outposts, tá bom? E no final vou falar de outros serviços que estão relacionados à nuvem híbrida e faço um resumo para fechar. Enquanto isso, se vocês quiserem também, o chat está aberto para perguntas, tá? Se você quiser questionar, tiver algum comentário, tá? Fica à vontade, no final eu vou percorrer essas perguntas. Muito bem. O mercado de nuvem híbrida tem crescido bastante. Hoje é um mercado aí que tem uma estimativa para 96 bilhões de dólares em 2023, mas ao mesmo tempo que você vê essa demanda crescente, a gente observa também que 75% das aplicações corporativas ainda estão on-premises, seja pela dificuldade da própria arquitetura da aplicação que não está pronta, cloud ready, ou por uma série de outros motivos que eu vou listar a seguir, tá? E também um outro número bastante relevante é que 71% das aplicações já tem alguma iniciativa de nuvem, ou alguma instalação híbrida, onde você tem parte dos workloads executando em nuvem e uma outra parte dos workloads rodando on-premises, no seu data center tradicional ou no seu colocation. E o que a gente tem observado é uma tendência cada vez maior de que esses workloads se movimentem para algum tipo de nuvem. As grandes empresas, as grandes corporações que já estão acostumadas, familiarizadas com data center on-premises, acabam movimentando ali numa etapa intermediária para nuvem privada, né, com uma estrutura própria para tentar reproduzir, né, o cenário de nuvem pública, mas somando todas as iniciativas, nuvem privada, software as a service, uma nuvem privada hospedada em algum outro provedor, e nuvem pública, né, ou mesmo IaaS, a gente vê que uma demanda crescente de 45% desse total de workloads em nuvem para 60% em 2019, e essa é uma tendência crescente, né, uma pesquisa aí da 451 Research, né. E quais são os desafios para a implementação de uma nuvem híbrida? Muitas vezes, né, o seu time técnico está familiarizado com uma tecnologia onde ele consegue fazer a movimentação usando o vMotion com o botão direito do mouse, né, movimentar as suas VMs entre clusters de VMware
simplesmente ali com uma automação e um script, um modelo operacional que ele está bastante familiarizado. Então, ao partir para um cenário de nuvem pública, essa inconsistência operacional precisa ser mitigada. Então, muitas vezes, a nuvem híbrida é um meio do caminho para que o seu time de tecnologia adquira esse novo conjunto de skills, né, dessa nova plataforma de nuvem pública e também, né, acabe aprendendo como fazer a monitoração de diversas infraestruturas de clusters novos, né? Porque na medida em que você tem uma nuvem privada, o colocation ou on-premises e também a nuvem pública, você acaba tendo uma série de mecanismos de monitoração. E muitas vezes você pode colocar o mínimo de monitoração para CPU, RAM, memória, disco, mas você vai acabar monitorando também a sua aplicação no nível de negócio, né? Quais são os principais KPIs. Então, esses mecanismos de controle e monitoração múltiplos também são um desafio para você montar essa infraestrutura de nuvem híbrida. Os diversos formatos de máquina virtual também, o seu time acaba tendo que aprender e fazer a conversão e conviver nessa movimentação, o que está numa nuvem privada, o que está numa nuvem pública também. E tudo isso sempre, né, principalmente as organizações que têm aí ações na bolsa, que são auditadas externas, sob a segurança e governança, né, de talvez de uma governança SOX, né, sempre ali agora com LGPD, começando a entrar em vigor, sempre tomando os devidos cuidados. Esses são os principais desafios. E quais são as vantagens e os casos de uso onde a nuvem híbrida vai ajudar a resolver esses problemas, né? E principalmente agora, né? Porque a gente tem um cenário, né, onde cada vez mais os aspectos digitais acabam sendo um diferencial e às vezes até uma questão de sobrevivência da empresa, você pode acelerar a inovação utilizando nuvem híbrida ao liberar parte da sua equipe para o desenvolvimento de coisas novas. Aquela parte do time que se preocupava muito com infraestrutura, com a instalação de hardware, com cabeamento e pode ser utilizada para criar novos workloads, para acelerar aquelas ideias que o marketing, que a área de negócio vem sugerindo há algum tempo para a área de tecnologia. E até em alguns cenários a gente tem visto muitas empresas sofrendo transformação digital, onde a área de TI começa a liderar mesmo, começa a fazer sugestões bacanas para a área de negócio. Também é um cenário onde a nuvem híbrida vai ajudar na melhoria contínua de negócio. Muitas vezes você tem lá um débito técnico de atualização de hardware, algumas plataformas que vão vencer a garantia. Você pode continuar no processo tradicional de aquisição, mas em contrapartida, você pode optar também no modelo de aquisição de nuvem híbrida, onde você vai contratar por serviço, onde ao invés de um ciclo de 6 meses para aquisição de mais capacidade computacional, você pode contratar em questão de cerca de 90 minutos, você consegue subir um cluster novo de VMware, por exemplo. Não só a aquisição de novo hardware para fazer refresh de hardware, mas também atualização de firmware, atualização de software que não está em garantia. Isso também acaba vindo como benefício da nuvem híbrida. Falei um pouco já de atualização de software e também a escalabilidade transparente. Muitas vezes aumenta a sua demanda por recursos computacionais ou de storage, onde você pode, em questão de minutos, subir um cluster novo para suportar uma ideia nova do marketing ou uma demanda nova, né? Para trabalhar em home office, para eventualmente suportar uma crise ou então suportar uma campanha de vendas de marketing. Ao mesmo tempo que você pode aumentar essa capacidade, você também pode decomissionar, se por exemplo uma iniciativa, porque hoje, por exemplo, você tem muitas empresas começando a adotar as técnicas
Lean, Agile, para você experimentar ideias novas, né? Mas como a gente sabe da estatística consagrada, que boa parte das ideias acabam não dando certo, e essas ideias acabam sendo não dando certo e você tem que decomissionar sem custo nenhum. Então, a escalabilidade vai tanto para cima quanto para baixo. Tá? A otimização de custos, né, vai muito nessa linha de você gastar a infraestrutura exatamente o que você precisa e você começa a medir de uma forma mais eficiente. Algumas empresas da área de finanças já pediram para mim, por exemplo, a Shiba, quando esse produto entrar em produção e estiver numa escala bacana, eu tenho que gastar, em média, 10 centavos por transação. Então, essa é uma maneira de você ter um KPI de custo bastante interessante, tá? E a extensão para a nuvem pública. Muitas vezes, né, o seu data center precisa de uma extensão temporária e aí você pode usar nuvem pública. Para quais casos de uso a gente começa com nuvem híbrida? Aqui tem um exemplo da Biblioteca da Catalunha, que começou com um workload de backup. 26 terabytes de backup, crescendo 1 terabyte por mês. Ele tinha uma solução on-premises e acabou adotando a nuvem pública, né, como opção. Nesse caso, usou o Amazon Glacier, que é um serviço para backup e archiving, onde você tem aí um custo de armazenamento bastante efetivo. Backup, archive, né? Então o Glacier ele é um serviço onde você tem, apesar do custo bem efetivo, se você precisar de restaurar a AWS, restaurar esse archiving, você tem um SLA de algumas horas, tá? E disaster recovery também. Você tem desenvolvimento e testes, tá? Desenvolvimento e testes, muitas vezes você tem uma prática onde você valoriza muito os workloads de produção, onde eles ficam até superprovisionados, e você acaba usando o hardware menos nobre para os workloads de dev test. Com esse recurso, né, dos primeiros workloads de rodar em dev test, você acaba privilegiando as equipes de desenvolvimento que se sentem valorizadas e acaba mudando a cultura e o modelo mental, né, onde, por exemplo, aquele modelo onde você tem dev tests com vários servidores, dezenas de servidores ligados o tempo todo, você começa a poder trabalhar de uma forma mais dinâmica, com área de desenvolvimento e teste sendo controlada pelas próprias equipes de desenvolvimento. Web servers, né, onde você pode, por ser um mecanismo onde você pode adotar um auto-scaling, você já pode usar como primeiro workload, principalmente o website estático, também é um workload bem comum como primeiras tentativas ali de nuvem híbrida. Sistemas também que são mais isolados, que têm integrações pontuais, sistemas de RH, folha de pagamento e aplicações de produtividade. Depois de experimentar a nuvem nesses primeiros workloads, a gente tem ali também alguns exemplos, né, de instituições de governo, instituições de bibliotecas nacionais, não só ali na Catalunha, mas no Brasil também, que acabam armazenando o seu acervo ali com a AWS, né, para fazer esse backup e restore. Os museus também são um caso bastante interessante, né? Um outro tipo de workload que a gente tem em seguida são os bancos de dados e data warehouse. Uma vez que você experimentou e aprendeu com web servers, você também pode começar a movimentar o seu back-end. Data Warehouse, a gente tem visto ali e também Business Intelligence Analytics, nessa época de crise, a gente está vendo muitas empresas da área de saúde. A gente tem um caso público do Hospital Sírio-Libanês, que acaba usando a AWS para fazer algumas pesquisas de genoma também.
que aí está bem envolvido com High Performance Computing, com HPC. E você tem ali muita situação onde a gente teve cliente já que usa o Business Intelligence tradicional, um Data Warehouse tradicional só para gerar report, onde você vê muito sobre o passado, né? E tem um trabalho bastante grande para fazer os ETLs, mas no modelo novo de nuvem híbrida, você acaba liberando a possibilidade de criar data lakes e não só ver relatórios do que já aconteceu, mas começar a fazer análises preditivas do que vai acontecer, então com isso com custo muito menor, usando, por exemplo, a Amazon S3 e os frameworks de Data Lake em Amazon Web Services. Tem empresas da área de saúde, da área de genoma, que acabam utilizando os serviços de AWS aí para Analytics e Data Lake. Muito bom. Mas muitas vezes você tem ali uma etapa intermediária onde o serviço lançado pela VMware, em parceria com a AWS, acaba sendo uma etapa bastante interessante. No sentido que a VMware Cloud on AWS é uma oferta da própria VMware, utilizando data centers da AWS, utilizando infraestrutura dos servidores EC2 da Amazon Web Services, para oferecer um serviço de VMware como Software as a Service. Quais são os principais benefícios? Se você já tiver licenças VMware, tiver investimento de treinamento, uma equipe bem familiarizada com a plataforma, onde você tem já esse modelo operacional estabelecido e você quer fazer uma etapa intermediária para ir para a nuvem nativa, com capacidades em nível enterprise e com a mesma facilidade de usar o botão direito para fazer o vMotion entre clusters, você tem ali esse serviço, né, o VMware Cloud on AWS, que já também está disponível no Brasil. Você tem toda essa facilidade e a possibilidade de integração com serviços nativos. Você tem, por exemplo, a capacidade de usar o AWS Web Application Firewall para ajudar a mitigar os riscos de OWASP, pelo menos, né? Para ajudar a defender o seu website contra DDoS. Você pode integrar com serviços Lambda, que são serviços onde você não tem servidor, são serverless, você paga por milissegundo de script que você executa, e o Amazon Aurora, que é um banco de dados da AWS de alta performance baseadas em engines de Postgres e MySQL. Então, esse modelo de você já ter um modelo operacional estabelecido, integrado com serviços nativos de nuvem, é o que possibilita o VMware Cloud on AWS. E como você está familiarizado com Software Defined Data Center, o SDDC, de VMware, você tem ali a infraestrutura global de AWS em diversas regiões, incluindo São Paulo. Você utiliza as instâncias bare metal de AWS, uma instância i3, por exemplo, 16 extra large, é o equivalente ali a 36 cores, 72 vCPUs, 512 GB de memória, 15 terabytes de NVMe ou Flash Storage e 25 GB de throughput de rede. Esse é um modelo de bare metal que pode ser utilizado e também foi lançado uma outra instância, o serviço com uma outra instância, R524X Large, com 48 cores, 96 vCPUs, com 768 GB de memória. Esse host, quando você sobe em VMware, ele é dedicado para a sua conta, ele não é compartilhado. Então, toda vez que você provisiona e pede um cluster de, no mínimo, 3 nós e até 32 nós, você tem ali o hypervisor provisionado num servidor, num hardware dedicado para você, mantido pela própria VMware. Se por acaso ocorrer alguma falha no hardware, a própria VMware gerencia isso e já faz o shift de hardware para você. Por ser um serviço gerenciado e o hypervisor é o próprio SXI, você não tem aí acesso a root SSH, né?
mas você pode ter um cluster que vai de 3 a 32 hosts, tá? Escolhendo ali entre essas instâncias I3 ou a instância R5. O armazenamento, ele é utilizado, utiliza a tecnologia vSAN, utilizando os discos que você tem na própria barriga das instâncias I3, tá? No caso, a instância I3, para quem já está familiarizado em AWS, é sempre uma recomendação de não usar o storage na barriga, porque ele é um storage efêmero, mas isso no modelo EC2. Aqui no modelo NSX, aliás, no modelo vSAN, você tem ali a própria abstração, né, de armazenamento, onde o vSAN acaba fazendo o cluster de storage ali, usando toda a capacidade ali da tecnologia VMware, tá? Mas para as instâncias R5, você pode atachar storage ZBS também. Então, essa foi uma requisição dos clientes de VMware, onde, para expandir, você teria que colocar um nó novo no cluster, mas eles acabaram desassociando isso através do recurso de usar o Elastic Block Store em instâncias R5. O NSX é o próprio virtualizador de rede, né? Os Software Defined Network da própria VMware, onde você tem todo o gerenciamento de redes lógicas, o firewall, e também pode fazer todos os mecanismos ali para integração de redes, né? Tudo isso, né, é o próprio vSphere, o mesmo software de VMware que você tem a mesma interface para gerenciar VMware Cloud on AWS, né? Utilizando também até a capacidade de Hybrid Linked Mode. Muito bem. Com essa capacidade de Software Defined Data Center, você tem ali a possibilidade ali de Hybrid Linked Mode, você está vendo o seu on-premises ali no seu data center tradicional. Você pode, através de botão direito, fazer o vMotion do seu data center para a VMware on Cloud ou AWS. E vice-versa também. Na medida em que você precisa subir um cluster novo, em questão de alguns minutos, você tem ali cerca de 90 minutos, você pode subir um cluster novo em VMware Cloud em AWS. E também, se você precisar voltar, também vale através de vMotion Hybrid Linked Mode, você consegue fazer a volta. E aí, no híbrido, se você tiver ali aplicações mais avançadas, onde você queira usar os serviços Lambda, S3, RDS, Amazon Redshift, Kinesis, por exemplo, você também, através de uma interface de rede no seu cluster Elastic Network Interface, você também pode fazer essa integração para começar a fazer a transformação, por exemplo, para Docker microserviços das suas aplicações. Muito bem. Que a gente tem visto dos clientes que têm usado a VMware Cloud on AWS, o que eles têm feito. A gente tem visto alguns clientes da área pública, onde muitas vezes ele precisa, tem um caso que ele precisava entregar o prédio onde rodava o data center dele, uma movimentação. Ele já tinha o data center on-premises e ele precisava, por motivos de mitigação de risco, né, de instalações de energia elétrica, de instalações prediais e também por motivos de contrato. Então ele fez a movimentação bastante rápida, pensando em mover para VMware on Cloud. Então, nesse sentido, ele não precisou fazer aquisição de hardware novo e a movimentação foi muito rápida. Então, no escopo de data center, né, ele fez a movimentação e acabou conciliando não só também esse evento, esse compelling event de entregar os facilities dele, mas também aproveitou para fazer a atualização de hardware no próprio VMware on Cloud. Além da migração do data center todo, a gente tem alguns cenários onde você tem ali alguns picos, né? Eventualmente para algum evento, onde você vai precisar de mais demanda computacional. Então, esse é um outro caso de utilização do VMware on Cloud. Disaster Recovery, utilizando SRM. Então, esse é um caso comum. Muitas vezes você acaba utilizando a AWS para até substituir uma instalação de Disaster Recovery que você já tenha.
ou então até para incluir alguns workloads que você não tenha DR e que sua auditoria pediu para que você passasse a proteger também esses workloads adicionais. E também, se você tem ali uma modernização de aplicações onde você precisa de infraestrutura nova, tá? Esses são os 4 principais casos de uso, e você pode fazer esse chaveamento, se você roda on-premises ou VMware on Cloud, na medida que você, onde tiver mais benefício para você. Muitas vezes, alguns clientes acabam fazendo isso, eles acabam começando com DR e na medida que vai necessitando de mais infraestrutura, ele vem adicionando em VMware on Cloud. E na medida em que vai decomissionando a garantia e você vai acabando a vida útil do hardware tradicional, ele vem fazendo esse movimento aos poucos. Também é um cenário que tem acontecido bastante. Um outro serviço que está disponível no VMware on Cloud é o Relational Database Services, que é o database gerenciado pela própria Amazon, onde isso vai facilitar. Se você já usa RDS, né, em AWS, você vai poder rodar também no seu VMware on Cloud, você vai ter um painel único, né, para gerenciamento das suas frotas de bancos de dados, né? Isso com integração de recursos do vSphere, do vCenter Plugin. Tá? E aí você pode usar a mesma monitoração de CloudWatch que você tem no Amazon Relational Database Service, no próprio VMware on Cloud. Ou seja, você tem as opções de rodar Relational Database Services, que vai aliviar os serviços, as tarefas de provisionamento de sistema operacional, configuração do software de banco de dados, atualização de sistema operacional, backup de database, você tem a escalabilidade para computação e armazenamento, e o gerenciamento das saúdes do RDS, executando tudo em vSphere. Você tem aí os diversos sabores, Postgres, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, para poder rodar no Relational Database Services do VMware vSphere. Tá? Bom, quando você cria uma conta para VMware on Cloud, você vai no próprio site da VMware, vmc.vmware.com. É um serviço gerenciado e você paga para a própria VMware. Mas você precisa também criar uma conta em AWS para poder fazer a integração com os outros serviços nativos. Tá? Então, você tem uma conta VMware para fazer a utilização de VMware on Cloud, e você acaba também associando uma conta AWS para poder estender para os serviços nativos de AWS. Tá? Que tipo de atividades você pode utilizar, pode executar utilizando o vSphere HTML5 Web Client? Você pode adicionar e remover hosts, gerenciamento de usuário, tudo que você faz ali no vSphere HTML5 Web Client no VMware On-Premises, você acaba podendo fazer da mesma forma com o VMware Cloud on AWS. Então, é a mesma experiência operacional que você está acostumado. Tá? Muito bom. Shiba, como é que eu começo, então, se eu quiser experimentar? Aqui você está vendo alguns links. Se você quiser fazer um test drive, você tem um período de 30 dias de testes para um único host. Não é para ambiente produtivo, né? Então você tem o link ali para poder fazer um trial, tá? De 30 dias. vmwa.re vmc1 OneHost, tá? Eu quero fazer um laboratório, ver se é isso mesmo que você falou, tá bom? Laboratório, o link está ali, tá? Para você experimentar e aprender também. Eu quero um Software Defined Data Center com 3 hosts. Então, tem ali uma oferta de 3 hosts pelo preço de 2. Você tem ali também a URL VMC 3 Host. Para começar com VMware, esses são os principais links. E tem uma série de documentação no próprio site AWS e também no site VMware. Tá? Muito bem. Quero falar um pouquinho para vocês também sobre Outposts. Outposts, muitos clientes perguntam para a gente, Shiba, que servidor que vocês usam na AWS? Você usa um servidor de marca conhecida
Mas se você assistir, aí uma recomendação para vocês, se você tiver com tempo, quiser assistir um vídeo no YouTube, chama-se Tuesday Night Live, do James Hamilton. É um vídeo do Reinvent. E o James Hamilton mostra quais são as fotos dos servidores que a gente usa. Mas o Outposts é exatamente um servidor utilizado nos data centers AWS para prover os serviços, que agora está disponível para os clientes fazerem a encomenda e rodarem on-premises. Essa é uma foto de Outposts, é um rack padrão de indústria de 42U. Ele já chega, quando você encomenda ele, chega na sua instalação totalmente montado, é instalado por uma equipe AWS, onde simplesmente ela verifica as condições de energia elétrica e conectividade. Ele tem e pluga, né, energia elétrica e a rede, e daí a automação do próprio serviço EC2 acaba assumindo o serviço e está pronto. E ele tem ali uma unidade centralizada de corrente DC para maior confiabilidade, né? Então, eficiência de energia é uma preocupação bem grande. Todos os componentes redundantes, né, os que são ativos, né, switch, top of rack, e tem alguns hosts, né, de hot spare. Então, o Outposts é uma opção para aquelas aplicações onde você precisa de muito baixa latência, ou por algum motivo você não quer deixar longe do seu data center, né? Então, aplicações de baixa latência, por exemplo, aplicação de automação industrial, onde você não quer correr o risco de perder a conectividade com o seu servidor, tem que estar muito próximo, numa latência de milissegundos, né? De um dígito de muito próximo de milissegundos, né? O Outposts, ele é uma extensão de uma região. Ele está sempre associado, aqui no exemplo, na região da Norte Califórnia, você vai ter a equipe AWS que trabalha naquela região, é ela que vai fazer a instalação e monitoração e gerenciamento. Então, sempre que tiver alguma demanda de manutenção, algum alarme, essa equipe vai gerenciar isso para você, tá? Então, sempre o Outposts associado a uma região AWS que já existe. Como eu comentei com você, algumas aplicações ali, por exemplo, de automação industrial, são candidatas a executar em Outposts. Você tem aí cada vez mais as aplicações de inteligência artificial, você faz a modelagem, onde o seu data scientist entrega uma porcentagem alta, né, de predição, uma acuracidade alta do modelo, mas a inferência em tempo real tem que ser feito muito próximo, né, de onde está executando o seu workload. Produção e distribuição de mídia, né, você também pode usar o Outposts para isso, tá? A telcos também estão utilizando Outposts, né, por causa da baixa latência, mas aí tem um outro serviço bem bacana para telcos também, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Algumas aplicações ligadas a serviços financeiros, né, onde você tem plataforma de negociação, né, também são candidatas para Outposts. É a mesma infraestrutura, AWS. Tem alguns serviços, né, que ainda estão em roadmap, onde você demanda muitos hosts para redundância, por exemplo, o S3, que precisa ser replicado 3 vezes na mesma zona de disponibilidade, 3 vezes entre as AZs. Então, esse ainda está em roadmap de qual vai ser o mínimo de quantos outputs serão necessários. Mas para EC2, você tem ali a mesma funcionalidade, a mesma experiência que você tem na console AWS, você tem com Outposts também, tá? Os serviços que você tem disponíveis, o próprio EC2 e volumes EBS, os serviços de rede com VPC, você também pode rodar o RDS, banco de dados, no Outposts. Serviços de containers, o serviço nativo AWS, o Elastic Container Service, e também pode rodar o Kubernetes gerenciado pela própria AWS. Processamento de dados, você tem o EMR, Elastic MapReduce, também pode fazer um streaming para Kafka. Você tem servidor de arquivos Windows, FSX, e também tem aprendizado de máquina com SageMaker. Estes são os serviços que existem atualmente no Outposts.
tem aí um SLA de 2 dias úteis, né, para entrega de novas capacidades e atualizações, e 2 semanas úteis, perdão, e 2 dias úteis, né, em caso ali de substituição de hardware, se for necessário, né, um SLA de 24/7, né, totalmente instalado, operado e gerenciado pela Amazon, tá? E tem aqui duas opções bastante interessantes. Se você quiser rodar o Outposts com serviços nativos, é um caminho, mas se você quiser rodar o VMware Cloud on AWS no Outposts, no seu on-premises, também é uma opção, tá? O VMware Cloud on AWS, do modelo que eu falei anteriormente, já está disponível no Brasil desde o final do ano passado. O Outposts ainda não está disponível aqui no Brasil, mas se vocês tiverem demanda, tiverem ideias e necessidade do Outposts, por favor, nos informem, porque boa parte, mais de 90% do roadmap de novos serviços numa região AWS vem da demanda de clientes que solicitam. Então, se você tiver, por favor, nos avisem que a gente registra formalmente no nosso sistema aqui para priorizar também a vinda de Outposts para o Brasil. Aqui mais uma foto do Outposts, né? É um rack padrão, você tem ali cerca de 2 metros, né? 60 centímetros, 2 metros de altura, 60 centímetros de largura, 1,20 m de profundidade. Tem ali os patch panels de fibra de 1, 10, 40 e 100 gigabit, tá? Host tem uma parte ali aberta ali no final, tem gente até que no Twitter perguntou para a AWS se era lugar para colocar salgadinho lá, para esquentar um pouquinho, mas não, ali é uma área mesmo para deixar livre, né, para manobra, tá? E aí você tem uma foto ali com detalhe de onde você conecta a sua fonte ali redundante de energia. Bacana? Muito bom. Além desse serviço de VMware on Cloud do Outposts, você tem ali, né, infraestrutura global com 69 availability zones, zonas de disponibilidade, e 22 regiões, tá? Se você tiver numa situação onde você tem baixa conectividade e precisa de processamento, também é o caso de computação híbrida, onde você tem um serviço que se chama AWS Snowball Edge. O Snowball foi originalmente criado para transportar altos volumes de dados durante a migração, cerca de 80 terabytes, 100 terabytes. Essa é a capacidade de armazenamento de um AWS Snowball Edge. Mas aí também, pela demanda de clientes e pela sugestão, o AWS Snowball Edge acabou incorporando capacidade computacional. Então agora, essa caixa cinza que você está vendo ali embaixo, ele tem não só armazenamento, como a capacidade de rodar alguns serviços AWS, EC2 e também processamento de machine learning. Dessa forma, se você está num ambiente com baixa conectividade, numa mina, numa geração de energia eólica, num navio, onde no navio, por exemplo, em alto mar, onde a conectividade por satélite é muito cara, é muito escassa, você pode capturar por IoT local as informações, armazenar no Snowball Edge, e durante a volta do navio para uma área com maior conectividade, você pode ir antecipando o processamento de machine learning dentro do Snowball Edge. Esse é um mecanismo bastante interessante para as áreas de automação industrial e áreas bastante remotas, tá? Revendo. Então, a gente tem aqui uma família grande, falei bastante para vocês sobre VMware Cloud on AWS, falei para vocês do Outposts, do Snowball Edge. Você também tem alguns outros serviços, como Storage Gateway, que é para você fazer um backup híbrido, você instala um appliance no seu data center e transporta o seu backup para a nuvem automaticamente durante uma determinada frequência de tempo. Tá? Você tem o Connect Direct, que é uma conexão de link dedicado para melhorar a sua estabilidade em relação a uma VPN na sua integração do seu data center on-premises com Amazon Web Services. Tá? E aí uma série de serviços. Você tem, por exemplo, a AWS Directory Service e Identity Access Management para implementar uma solução de single sign-on. Tá bem?
Dois últimos serviços que eu quero contar para vocês. Local Zones. A AWS é composta principalmente por regiões e Availability Zones, mas você também tem agora para algumas regiões. A primeira que vai ser lançada vai ser em Los Angeles, onde você tem o serviço de Local Zone muito próximo para diminuir a latência e ter ali uma infraestrutura maior que o Snowball Edge, muito próximo do que você precisa. Em Los Angeles, os principais clientes, os primeiros clientes são os estúdios, para fazer geração de mídia e processamento, rendering, e também fazer a transmissão de mídia. Tá? Um outro serviço que tem, e é esse que eu prometi falar para você ali alguns slides atrás, é o Wavelength. É uma estrutura AWS na instalação dos provedores do serviço 5G de redes de celular. Então, você tem a Vodafone já trabalhando com a AWS e outras empresas para que os desenvolvedores de aplicações mobile tenham uma latência super baixa para fazer streaming, para fazer games, então, eventualmente para fazer telemedicina, para usar os recursos de 5G muito próximo de onde está a conectividade. Tá? Esse é um serviço também que foi lançado agora no final de 2019 e a Vodafone e outras operadoras já estão trabalhando para deixar isso disponível. Muito bem, esses são os serviços que eu queria falar para vocês. É um conjunto bastante amplo e com uma profundidade bastante grande, né? Você tem aí uma experiência muito parecida, muito familiar com VMware, onde você pode alavancar já o conhecimento e o modelo operacional que você já tem estabelecido. Você tem o caso do Outposts com a mesma infraestrutura e serviços disponíveis em Amazon Web Services, pode estar no seu on-premises para mitigar os problemas de latência ou riscos de perda de conectividade. E você tem ali para todos esses serviços ali uma presença global confiável e criptografia disponível tanto em trânsito como em descanso, né, para garantir governança e segurança. E também o Snowball para soluções híbridas em ambientes onde você tem baixa conectividade. Pessoal, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido útil, né, para que vocês tenham ali algumas ideias sobre a computação híbrida. E tem algumas perguntas que chegaram aqui, enquanto eu leio as perguntas, se vocês puderem, o pessoal do marketing pediu para que vocês respondam. Em contrapartida, quem responder até 2 de abril tem ali uma concessão de $30 de créditos em AWS, tá? Para fazer alguns testes. Algumas perguntas aqui, VMware Cloud on AWS disponível no Brasil? Sim, desde o final do ano passado, tá? Aqui o Flávio perguntando, um pequeno cluster em GPU para rodar software de simulação de estruturas de proteínas. Legal. Então, Flávio, aqui pode mandar o contato, o pessoal do marketing vai me ajudar com isso. Para subir um pequeno cluster com GPU, você tem ali a capacidade, não precisa usar VMware on Cloud, você tem as nossas instâncias, né? As instâncias P3, P4, que tem ali capacidade de processamento com GPU. Você tem máquinas menores, máquinas um pouco maiores, e tem ali um mecanismo bastante comum que o pessoal que faz modelos, você tem o modelo principal de precificação, que é o custo por hora, on demand, você paga por hora. Você tem o modelo de instância reservada, onde você reserva a máquina por 1 ou 3 anos, mas o pessoal de modelo acaba usando muito frequentemente um modelo que chama-se Spot. O pessoal de genoma, né, da área de saúde também usa muito isso. O que é um modelo Spot? Você tem a capacidade computacional que você pode utilizar, que não está sendo utilizado por outros clientes, né? O modelo Spot, você tem um desconto de até 90% do preço de on-demand. Então, você pode usar o modelo Spot. Qual é a contrapartida, Shiba? Você pode ter que, na necessidade de
de algum outro cliente precisar dessas instâncias para on-demand ou reservadas, você vai ter 2 minutos para salvar seu trabalho e devolver essas instâncias para a AWS. Mas, via de regra, você tem até algumas empresas, alguns parceiros que mostram ali qual a estatística, a probabilidade de você perder aquelas instâncias spot. E, normalmente, isso demora algumas horas, tá? Então, para GPU, recomendo para você usar as instâncias P3, tá? No modelo spot. Mais alguma pergunta? O pessoal mandou, acho que no chat ali, o modelo, o vídeo do Tuesday Night Live, do James Hamilton, no YouTube. VMware Cloud on AWS. Sim. Modelo de... Então, Daniel Abreu perguntando aqui se a gente tem modelo de... Isso vamos colocar aqui como uma demanda sua, tá? Para fazer um DR, tá? Para não ter que pagar 3 ou 4 nós, tá bom? Tem ali alguns outros modelos de DR, Daniel, é que no modelo VMware ele é bastante simples, ajuda muito, né? Mas se precisa, tem gente que tem o recurso do Cloud Endure. Cloud Endure é uma empresa que a Amazon Web Services adquiriu alguns meses atrás, onde você pode também fazer replicação de bloco para disaster recovery, tá? Custa $20 por agente que você instala para poder fazer a replicação. Também é um cenário. Storage Gateway da AWS. Storage Gateway ele é um virtual appliance, onde você pode instalar no seu colocation, no seu on-premises, e você configura ele de algumas maneiras. Você pode configurar como uma interface SCSI, onde toda vez que você gravar alguma coisa ali no seu appliance, do seu on-premises, ele vai replicar para o S3 em nuvem. Então, dessa forma, você acaba tendo um backup em nuvem. Resumindo, é isso. Tem mais informações adicionais, a gente pode depois desenvolver isso com você. Tá? Formas de contratações para o serviço público. Tem um caso bem famoso, né, do Ministério do Planejamento, onde teve uma licitação ou uma ata de preço, onde eles viabilizaram a contratação por uma RFP, onde foi modelada por Unidade de Serviço de Nuvem, USN. Isso está vigorando, tem bastante órgão do Ministério da Esfera Federal que já estão usando essa ata. A gente tem uma área também que se chama Capture, que a gente pode trabalhar em conjunto com você, Renan, para ajudar a pensar qual é o melhor modelo. Então, tem esse modelo de ata, muitas vezes a gente está pensando com alguns órgãos numa arquitetura para resolver um determinado problema. A gente tem trabalhado ali também com os órgãos da esfera federal e a esfera estadual de como é o melhor modelo. Mas o que a gente tem muito interessante é que tem um e-book de como, derrubando os mitos ali de contratação de nuvem pelo serviço público, né? Que a AWS lançou um e-book também, se o pessoal do marketing puder me ajudar e colocar o link ali no chat, né? É onde você, na primeira licitação, essa do Ministério do Planejamento, o pessoal colocou tudo aquilo que todo mundo quer, né? Multi-cloud, uma série de coisas interessantes, né? Mais em testemunho do próprio pessoal do Ministério do Planejamento, né? Em alguns eventos, eles têm revisado muito, né? De uma forma mais efetiva de como é essa experiência, tá? A gente tem muita gente também da área eu tenho contato, muita gente com a área de utilities, energia, saneamento básico, onde eles têm trabalhado ali com as RFPs, né? E sempre utilizando um parceiro AWS, a gente tem os parceiros credenciados para setor público também, que podem ajudar muito. E se você quiser rodar uma prova de conceito
para experimentar qual é a utilização e como é o gerenciamento de custo, qual é a agilidade de nuvem para o seu workload, a gente também pode trabalhar nessa POC, tá? Renan Freitas, a gente pode, depois, se você quiser detalhar mais, a gente fala também, tá? A P3 em São Paulo, né? Pergunta aqui do Carlos Eduardo, né? Eu vou gerar essa demanda. A gente normalmente não tem ali cravado, mas está em roadmap, né? E a gente tem essa demanda já de diversos clientes para rodar P3 em São Paulo, tá bom? Outposts pode ter instâncias com GPU, por enquanto não tem ainda, né? Mas ali a gente também vai colocar essa demanda aqui, tá bom? Tem mais, se tiver mais alguma dúvida que vocês queiram, tem ali, vocês podem mandar um e-mail para pslatam-rsvp@amazon.com, tá? Que elas encaminham para mim, tá? Já está ali no chat, tá? Pessoal, se vocês tiverem mais alguma coisa, espero que tenha sido útil para vocês, tá? Pessoal do marketing quer comentar alguma coisa também? Andressa? Não Shiva e quer? pessoal, muito obrigada pela presença de todos. A gente vai mandar sim o e-book que você mencionou no follow-up desse webinar, né? Obrigada pelo tempo de todos. A gente sabe como está valioso o tempo de todo mundo agora nesse período. E não esqueçam, né, de preencher aqui a pesquisa de satisfação. Desculpa, a pesquisa de satisfação para a gente poder ter os $30 de uso de nuvem. Muito bom. Obrigado, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa situação que a gente vai passar da melhor forma possível, tá? Um bom dia para vocês.